3 anos após a morte de Jô Soares, um dos maiores ícones da televisão brasileira, uma nova revelação começa a abalar tudo aquilo que o público acreditava saber sobre sua vida pessoal. E o mais surpreendente, vem justamente de alguém que esteve ao seu lado por anos. Sua ex-esposa decide finalmente falar, e o que ela expõe vai muito além de simples memórias ou saudade. Estamos falando de bastidores nunca antes revelados, conflitos silenciosos, decisões controversas e episódios que, até hoje, foram mantidos longe dos holofotes. Será que o humorista que conquistou milhões escondia um lado desconhecido do público? Ou estamos diante de uma versão que pode mudar completamente a imagem construída ao longo de décadas? Neste vídeo, você vai mergulhar em uma história repleta de tensão, revelações e detalhes que podem chocar até os fãs mais fiéis. Mas antes de continuar, já deixe o seu gostei, porque isso ajuda diretamente o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas, fazendo o canal crescer e trazendo ainda mais histórias impactantes como essa para você. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho, porque aqui você não perde nenhuma revelação polêmica do mundo dos famosos. E se você quiser apoiar ainda mais o canal, considere enviar um Super Thanks. Isso faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdos cada vez melhores. E claro, se não puder contribuir financeiramente, deixe seu comentário contando o que mais te surpreendeu até agora, porque a sua opinião é essencial para nós. Agora, prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar tudo o que você pensava sobre essa história, e a última revelação simplesmente vai te deixar sem palavras. Jô Soares nasceu em 16 de janeiro de 1938, na cidade do Rio de Janeiro, em uma família de classe alta que lhe proporcionou uma infância confortável e cercada de oportunidades. Filho único, cresceu em um ambiente marcado por disciplina, cultura e acesso a uma educação de alto nível, algo que influenciaria diretamente sua formação intelectual e artística ao longo da vida. Desde cedo, Jô demonstrava uma curiosidade incomum e um senso de humor afiado, características que começavam a se destacar mesmo em meio a um contexto familiar mais formal. Sua educação inicial aconteceu na Escola Americana do Rio de Janeiro, onde teve contato com uma formação bilíngue e uma visão mais ampla do mundo, algo raro para a época. Posteriormente, ainda jovem, foi enviado para estudar no exterior, passando pela escola St. George's, experiência que ampliou ainda mais seu repertório cultural e linguístico. Esse período fora do Brasil foi fundamental para moldar sua personalidade cosmopolita, permitindo que ele tivesse contato com diferentes culturas, hábitos e formas de pensar, o que mais tarde se refletiria em sua capacidade única de dialogar com pessoas de diversas áreas e nacionalidades em seus programas. Apesar da educação sofisticada e das expectativas sociais que recaíam sobre ele, Jô nunca se encaixou completamente no perfil tradicional esperado para alguém de sua origem, demonstrando desde cedo uma inclinação para o humor, a criatividade e a comunicação. Ele chegou a se interessar por áreas como diplomacia, mas foi na expressão artística que encontrou sua verdadeira vocação. Ainda na juventude, já mostrava habilidade para imitações, observações irônicas e comentários espirituosos, traços que mais tarde se tornariam sua marca registrada. Sua formação não foi apenas acadêmica, mas também profundamente cultural, marcada pelo acesso a livros, teatro, cinema e música, elementos que ajudaram a construir a base de um dos maiores comunicadores do Brasil. Essa combinação entre privilégio, educação refinada e uma personalidade naturalmente irreverente criou o cenário ideal para o surgimento de um artista único, que conseguiria transitar com facilidade entre o humor popular e a sofisticação intelectual, conquistando diferentes públicos ao longo de sua carreira. A ascensão de Jô Soares na televisão brasileira é uma daquelas histórias que misturam talento, ousadia e um timing quase perfeito com as transformações da própria TV no Brasil. Antes de se tornar o entrevistador sofisticado que o grande público consagrou, Jô já vinha construindo seu espaço como humorista multifacetado, roteirista e criador de personagens marcantes. Nos anos 1960 e 1970, participou de programas humorísticos que exploravam sátira política e crítica social, algo ousado para uma época marcada por censura e tensões ideológicas. Seu humor era inteligente, carregado de referências culturais e com um toque de ironia refinada, o que o diferenciava de muitos colegas. Mas foi com o estrondoso sucesso de Viva o Gordo que ele consolidou seu nome como um dos maiores humoristas do país. No programa, criou dezenas de personagens icônicos, caricaturas da elite, da política e do cotidiano brasileiro,
sempre com uma crítica embutida por trás da piada. O público não ria apenas pela graça óbvia, mas também pela sagacidade do texto e pela interpretação impecável. Com o tempo, Jô percebeu que poderia ir além do humor de esquetes e decidiu apostar em um formato que já admirava internacionalmente, o talk show. Assim nasceu o programa do Jô, onde ele mostrou uma nova faceta, a do entrevistador culto, curioso e capaz de transitar com naturalidade entre artistas, políticos, cientistas e celebridades internacionais. Seu estilo era único, misturava humor com perguntas profundas, improvisava com elegância e criava um ambiente descontraído, mas inteligente. Ao longo dos anos, o sofá de Jô virou símbolo de prestígio. Estar ali significava relevância cultural. Ele não apenas entrevistava, ele conduzia conversas que muitas vezes revelavam lados desconhecidos dos convidados. Essa combinação de humor refinado, inteligência afiada e presença de palco carismática foi essencial para a construção do mito Jô Soares. Ele deixou de ser apenas um humorista para se tornar uma instituição da televisão brasileira, alguém que atravessou gerações e ajudou a moldar o formato de entretenimento noturno no país, criando um legado que até hoje influencia comunicadores e apresentadores. Nos últimos anos de vida, Jô Soares passou por um processo gradual de afastamento da vida pública, algo que chamou a atenção de fãs e da mídia, principalmente porque ele sempre foi uma figura extremamente presente e ativa na televisão brasileira. Após o fim do programa do Jô, em 2016, ele optou por uma rotina mais reservada, dedicando-se à leitura, à escrita e a encontros mais íntimos com amigos próximos. Mas esse afastamento também coincidiu com o período em que sua saúde começou a apresentar sinais de fragilidade. Com o passar do tempo, surgiram notícias de internações frequentes, embora muitos detalhes fossem mantidos em sigilo, respeitando seu desejo de discrição, algo que sempre prezou ao longo da vida, especialmente quando o assunto era sua intimidade. Jô enfrentou problemas de saúde que exigiram cuidados constantes, o que o tornou cada vez mais recluso, reduzindo drasticamente suas aparições públicas e entrevistas, o que acabou gerando especulações e preocupações entre admiradores que estavam acostumados com sua presença marcante e seu humor afiado. Mesmo diante dessas dificuldades, relatos de pessoas próximas indicam que ele manteve sua lucidez, seu senso crítico e, principalmente, seu humor característico, muitas vezes utilizando a própria condição como forma de fazer comentários irônicos e reflexivos sobre a vida. Esse período também foi marcado por uma mudança no ritmo de vida, com mais momentos de introspecção e menos exposição, algo que pode ser interpretado como uma escolha consciente de viver seus últimos anos de forma mais tranquila e longe dos holofotes que o acompanharam por décadas. A relação com pessoas próximas, como Flávia Pedras, foi fundamental nesse momento, já que ela esteve presente e chegou a comentar posteriormente sobre o cuidado e a atenção dedicados a ele, destacando que, apesar das limitações físicas, Jô estava cercado de carinho e apoio. Esse período final da vida do apresentador revela um lado mais humano e silencioso, contrastando com a figura expansiva que o público conheceu, mostrando que, por trás do grande comunicador, existia um homem lidando com as fragilidades naturais do tempo, mas sem perder completamente a essência que o tornou único. Após a morte de Jô Soares, uma das vozes que mais chamou atenção foi a de Flávia Pedras, que decidiu compartilhar com o público detalhes até então pouco conhecidos sobre os últimos momentos e o estado de saúde do apresentador, trazendo uma perspectiva mais íntima, humana e sensível sobre quem ele realmente era longe das câmeras. Em suas declarações, Flávia destacou que Jô enfrentava um período delicado de saúde há algum tempo, com internações frequentes e limitações físicas que o afastaram da vida pública, mas fez questão de enfatizar que ele manteve sua lucidez, seu humor característico e sua consciência até o fim, o que trouxe certo conforto para aqueles que o admiravam. Ela também revelou que, apesar de ser uma figura pública gigantesca, Jô sempre prezou pela discrição em relação à sua vida pessoal, optando por viver seus momentos mais difíceis de forma reservada, cercado apenas por pessoas de confiança, o que explica o fato de muitos fãs não terem dimensão real de sua condição nos últimos anos. Outro ponto importante levantado por Flávia foi o lado emocional do artista, muitas vezes escondido por trás da imagem de humorista e intelectual brilhante, descrevendo-o como um homem extremamente sensível, afetuoso e, em alguns momentos, até solitário, especialmente após perdas pessoais marcantes ao longo da vida. Suas falas também tocaram em como Jô lidava com o envelhecimento e com o afastamento dos holofotes, mostrando que, apesar de sentir falta do contato com o público, ele compreendia o ciclo natural da vida e aceitava com dignidade essa nova fase mais reclusa.
Essas revelações tiveram um grande impacto porque ajudaram a desconstruir a ideia de uma figura sempre forte e inabalável, apresentando um lado mais vulnerável e real do artista, o que aproximou ainda mais o público de sua história. Ao mesmo tempo, suas declarações foram recebidas com respeito, já que ela manteve um equilíbrio entre revelar e preservar, evitando expor excessivamente detalhes íntimos, mas oferecendo o suficiente para que os fãs entendessem melhor os bastidores de seus últimos anos. No fim, o que ficou das palavras de Flávia Pedras foi a imagem de um homem que, mesmo diante das dificuldades, manteve sua essência, seu humor e sua humanidade, reforçando ainda mais a admiração por Jô Soares não apenas como artista, mas como pessoa. Ao longo de sua trajetória, Jô Soares construiu não apenas uma carreira sólida, mas também uma reputação marcada por opiniões firmes e uma personalidade intensa que nem sempre agradava a todos. Conhecido por sua inteligência afiada e humor refinado, ele nunca teve receio de expor seus pontos de vista, especialmente em entrevistas e debates públicos. Jô frequentemente abordava temas políticos, sociais e culturais com uma visão crítica, o que por vezes gerava controvérsias e dividia opiniões entre o público e a crítica. Em diversas ocasiões, suas falas foram interpretadas como elitistas ou distantes da realidade da maioria dos brasileiros, principalmente quando comentava sobre educação, comportamento e consumo cultural, o que rendeu críticas nas redes sociais e na mídia. Ainda assim, ele defendia com convicção a importância do pensamento crítico e da liberdade de expressão, afirmando que o humor não deveria ser limitado pelo medo de ofender, mas sim guiado pela inteligência e pelo contexto. Nos bastidores, relatos de colegas indicam que Jô era extremamente exigente e perfeccionista, valorizando a qualidade acima de tudo, o que o tornava admirado por muitos, mas também considerado difícil por outros. Ele prezava pelo preparo de suas entrevistas, estudando profundamente cada convidado, e não tolerava improvisações desleixadas ou falta de profissionalismo. Essa postura rígida refletia seu compromisso com a excelência, mas também contribuía para a imagem de alguém reservado e, por vezes, distante. Em entrevistas mais pessoais, Jô chegou a reconhecer que sua personalidade forte poderia ser mal interpretada, mas nunca demonstrou interesse em suavizar suas opiniões apenas para agradar. Para ele, a autenticidade era um valor inegociável. Ao mesmo tempo, aqueles mais próximos destacavam um lado sensível e generoso que raramente aparecia em público, mostrando que por trás da figura firme existia um homem complexo, com convicções profundas e um senso de humor que ia muito além das câmeras. E assim chegamos ao fim de mais uma história marcante envolvendo a trajetória de Jô Soares, um dos nomes mais importantes da televisão brasileira, cuja vida continua gerando repercussão mesmo anos após sua morte. As revelações trazidas por pessoas próximas, incluindo sua ex-esposa, ajudam a construir uma visão mais íntima e humana de alguém que o público sempre conheceu pelo talento, pelo humor inteligente e pelas entrevistas inesquecíveis. Mas como vimos ao longo do vídeo, por trás do brilho das câmeras existiam também momentos pessoais, desafios e histórias que poucos conheciam, o que torna seu legado ainda mais complexo e fascinante. Se você chegou até aqui, deixe o seu gostei, porque isso ajuda muito o canal a continuar crescendo e fazendo com que mais pessoas recebam conteúdos como este. Inscreva-se também no canal e ative o sininho, pois assim você não perde nenhuma nova história, revelação ou biografia que publicamos aqui. A sua inscrição é importante porque fortalece o canal dentro do YouTube, fazendo com que o algoritmo entregue este tipo de conteúdo para mais pessoas que também gostam de histórias impactantes e curiosas do mundo dos famosos. Se puder, deixe também um comentário dizendo o que mais te surpreendeu neste vídeo. A sua opinião é muito importante e ajuda a entender que tipo de conteúdo você quer ver mais por aqui. E antes de sair, não se esqueça, assista ao vídeo que está aparecendo na sua tela neste momento, porque ele é ainda mais interessante e apaixonante do que este, e pode te surpreender ainda mais com novas histórias que você provavelmente nunca ouviu antes. Nos vemos no próximo vídeo.